Iluminismo. Esse movimento intelectual que nós vamos aprofundar neste vídeo e no decorrer dos nossos estudos é uma temática de suma importância para os demais conteúdos que nós vamos ter adiante e das séries seguintes. O Iluminismo, já dando início aos nossos estudos, é um movimento intelectual que marcou principalmente no século das luzes, também conhecido como século XVIII. O Iluminismo tinha como principal objetivo defender o uso da razão, do pensamento sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Nós vamos ver que os iluministas, os pensadores iluministas, tinham como objetivo reestruturar a sociedade do antigo regime. Em outras palavras, quebrar os paradigmas da sociedade e os privilégios que eram postulados na época do antigo regime, tanto nas questões políticas, econômicas como sociais. Lembrando que no antigo regime a sociedade era dividida por estamentos, em que no topo tinha a figura do monarca, do rei, e a sua divisão vinha com a questão dos nobres, o clero e os camponeses. Então, o movimento iluminista, esse movimento intelectual, que teve grande desenvolvimento no século XVIII, tinha como objetivo colocar o homem no centro das questões do conhecimento. Quebrar os paradigmas que eram postulados, por exemplo, na época da Idade Média, em que muito era se cultivada a questão da fé, da religião. Então, nessa entrada para o século XVIII, para o período da Idade Moderna, nós vamos ver que o homem, as questões antropocêntricas, o homem como centro do conhecimento e de estudo, vai ser algo que vai ser muito valorizado pelos filósofos iluministas, a partir do uso da razão sobre as questões da fé, que era algo muito marcante no período da Idade Média, nas questões teocêntricas. Então nós vamos ver que os iluministas, os sábios, pensadores, filósofos iluministas, eles buscavam rejeitar tudo que era baseado na herança medieval, principalmente no contexto religioso, nas questões políticas. E as principais ideias dos filósofos iluministas eram baseadas, como eu já coloquei, no contexto econômico, nas questões políticas e no contexto religioso. Na economia, nós vamos ter um dos grandes pensadores, Adam Smith. Para ele, o Estado deveria praticar o liberalismo, né? Nós vamos ver que John Locke, por exemplo, ele vai defender muito a figura da propriedade privada. Ele vai dizer que a propriedade privada era um direito natural do homem. Já Jean-Jacques Rousseau, o suíço Rousseau, ele vai dizer que a propriedade privada é algo que vai marcar o mal entre a humanidade. Então aqui são algumas ideias dos filósofos iluministas no campo da economia. Nas questões políticas, nós vamos ver que Montesquieu era totalmente contra as ideias absolutistas. Aquelas monarquias nacionais que foram implantadas principalmente na Espanha, em Portugal, na Inglaterra e na França, era algo que era muito crítico pela figura dos iluministas. Montesquieu ele é um dos teóricos que defende a ideia dos três poderes. Seria algo que poderia favorecer essa distribuição do poder em vez de uma figura de um só homem, no caso, o rei absolutista. Isso na questão política. Na questão religiosa, nós vamos ver que os filósofos iluministas, eles buscavam usar a ciência para questionar as doutrinas religiosas. Outra questão era separar as questões religiosas com a questão política, com a questão do Estado. Limitar os privilégios do clero, que era outra marca no período do antigo regime. Então essas são algumas ideias no campo da religião. E aí essas influências marcou muito a figura do Estado, de alguns governantes que começaram a se basear nessas ideias iluministas, implantando e conciliando os interesses populares. Esse movimento também ficou conhecido como o despotismo esclarecido, as ideias iluministas se espalhando, né, na questão política. Nós vamos ver que as implicações dos filósofos iluministas marcou, entre alguns acontecimentos que nós vamos ver adiante nos nossos estudos, o fim do colonialismo e do absolutismo, na Europa principalmente, a implantação do liberalismo econômico, a questão da liberdade religiosa, o culto religioso mais especificamente, e alguns movimentos, entre eles a Revolução Francesa de 1789, isso já no finalzinho do século XVIII. Nós vamos ver que essas ideias iluministas, sem dúvida, tiveram grande influências no nosso país, né, que passou a questionar, por exemplo, o sistema colonial, a forma como era implantado a questão do poder sobre o contexto social
no Brasil. Alguns movimentos, como a Inconfidência Mineira especificamente, foi algo que foi muito marcante pelas ideias iluministas. E para nós concluirmos o nosso momento aqui inicial sobre esse movimento intelectual, eu trago aqui alguns pensadores iluministas, entre eles Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Locke, Adam Smith, entre vários outros que a gente poderia contextualizar aqui, ok? Então nós concluímos aqui e agora no nosso livro didático.